Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. E a palavra que Deus trouxe para nossa reflexão está no Velho Testamento, no 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, e no capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Olha que coisa interessante. Como é que você está? Vai tudo bem? Diante das adversidades, como você está reagindo? Você está se prostrando? Você está desistindo? Você está desanimando? Ou você está usando o problema, a adversidade, apenas como um degrau para você se aproximar mais do autor de sua vida? Nós temos que ter uma resposta. Eu quero que você reflita nessa resposta. Vai tudo bem? Porque foi o que a sunamita respondeu, no momento de muita dor. Vai tudo bem. Ah, mas as circunstâncias são terríveis. O que eu estou enfrentando, você não tem ideia. Mas hoje mesmo, a minha irmã, Sãozinha, ela disse uma frase que eu tinha que gravar essa frase. E como eu estava na rua, estava sem a caneta, mas eu vou dizer, talvez com as palavras, o mesmo sentido do que ela disse, mas com as minhas palavras. Porque ela disse, foi uma forma maravilhosa. Quando ela disse, eu disse, olha, Senhor, tem tudo a ver com a palavra que o Senhor me deu. Tudo a ver. Parecia o Espírito do Senhor confirmando ali. Parecia não. Com certeza foi o Espírito do Senhor confirmando. Ela disse, a murmuração, porque ela também está enfrentando problema. Também. Todos nós temos problemas. E ela também está enfrentando, sem murmurar, sem reclamar, agradecendo a Deus, não esquecendo das bênçãos, porque sempre no deserto tem um afago do Senhor, tem uma coisa boa. Ele não deixa ficar 100% ruim. Ô Pai bom, Ele tem sempre um cuidado, algo para você se alegrar. E você tem que se apegar nas bênçãos, mesmo estando enfrentando dificuldades. Mas você tem que lembrar das bênçãos e glorificar o autor de sua vida, que foi aquele que providenciou. Nós temos que lembrar que a provisão de Deus, ela tem que ser reconhecida. E ela falou assim, no lugar de reclamar, nós devemos agradecer a Deus as coisas boas que em meio às dificuldades acontecem. A murmuração afasta a graça de Deus em nossas vidas. Foi isso que ela disse. Que quando você murmura, parece que você desvalorizou o que Deus fez de bom. E outra coisa, o Pai, nós que somos maus, quando nosso filho precisa de uma coisa, nós queremos atender a necessidade do nosso filho, mas às vezes o nosso filho quer uma coisa péssima. Quer fazer algo que vai trazer consequências desastrosas.
Deus, por ser um pai bom, ele não atende aquilo que a gente quer, mas ele faz melhor do que a gente quer, como um bom pai. Por isso que ele diz que nós que somos maus, quando o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra? Quanto mais o pai que está no céu. Então, no momento também que ele permite dor, sofrimento, aflição, naquele momento, ele está sofrendo com você, como um bom pai que é. Mas ele está tratando de você para o seu bem. É isso que nós devemos entender, para não murmurar. É lembrar que em todo sofrimento que nós enfrentamos, tem um propósito de Deus. Ele permite o sofrimento porque tem algo de bom para nos oferecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo quer dizer, as coisas ruins também cooperam. Então, vamos ver aqui a passagem de Eliseu, o profeta Eliseu e a sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, a cidade onde a sunamita morava, porque, na verdade, a palavra de Deus, ela não diz o nome dessa mulher, mas ele fala sobre o caráter dela. As escrituras sagradas mostram que mulher virtuosa a sunamita. E olha que Eliseu, ele tinha acabado, ainda no capítulo 4, ele tinha acabado de aumentar o azeite da viúva. Aquela viúva, que o marido dela era um servo do Senhor, e que os filhos dela, ela ia perder aqueles filhos, porque os credores do marido dela queriam levá-los como escravos. E ele ali mandou ela juntar vasilhas, que ela pedisse por toda a vizinhança, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Olha que interessante, ele diz muitas. E eles pegam o máximo de vasilhas, entram na casa, como o profeta orientou, e fecham a porta. A mãe, a viúva, com os 2 filhos. E aí, ela começa a derramar o azeite, que ela tinha uma botija com azeite. E ela começa a derramar o azeite nas vasilhas. E começa a encher as vasilhas. E aí traga outra vasilha, e aí trazia e enchia. Outra vasilha, outra vasilha. E o azeite só parou de derramar quando acabaram as vasilhas. Quando não tinha mais vasilhas. Mas foi o suficiente para esta mulher pagar a dívida dos filhos, do esposo, que ia levar os filhos dela como escravos. Ela pagou a dívida e viveu com os filhos desse dinheiro, porque vendeu o azeite. Deus faz assim com aquele que vai e bate na porta dele. Não desista, bata na porta. Que no momento certo você terá a bênção do Senhor. Ele é um pai bom. E aí, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica. Primeira característica dela, ela era rica. Que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Ela era uma mulher generosa. Ela viu que o homem de Deus ia passando e ela pensou nele. Ela estava sem nenhuma necessidade, mas ela sentiu a necessidade do outro. E isso está em falta no nosso tempo. As pessoas estão tão preocupadas em sobreviverem a este mundo tenebroso que deixam de ser generosas. Porque acha que a coisa está tão escassa que aí
começa a ficar egoísta. Mas isso não aconteceu com esta mulher. Ela é rica, mas ela é generosa. Ela pensou na necessidade do homem de Deus. E aí ela insistiu, ela não só chamou, ela insistiu para que ele fizesse aquela refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ele viu que ela queria isso. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Como é que as pessoas estão vendo você? Como um santo homem de Deus? Só vai morar no céu quem procurar andar em santidade. E não é mérito seu nem meu. É do Espírito Santo de Deus, habitando em nós. E nós, não só fazendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas colocando Ele como Senhor de nossas vidas, para que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa vida, aí o Espírito Santo nos santifica. Quando ele habita em nós, aquilo que nos atraía, aquele pecado que nos atraía, que era quase que irresistível, simplesmente você passa a sentir nojo daquele pecado. Você começa a se preocupar em agradar o seu Senhor. E aí ela viu que ele era um santo homem de Deus. E ela disse ao marido: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Que ela sabia, as necessidades dele eram essas. Ele precisava ter um lugar, ele vinha de viagem, passando ali. Então ele estava cansado, ele estava faminto. Mas ele também precisava de uma lamparina para que ele lesse as escrituras sagradas, ele orasse, ele se alimentasse também da presença de Deus. E aí ele, depois de restaurado as forças, aí ele seguia a viagem. Mas veja bem, um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Gratidão. Interessante. Uma característica de Eliseu. Gratidão. Eliseu sentiu necessidade de gratificar aquela mulher por tudo que ela vinha fazendo na vida deles. Porque ela abençoava Geazi também. E aí, quando ele pergunta a ela o que podemos fazer pela senhora, ele ainda acrescenta: podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército. Ele queria saber o que você quer que eu peça ao rei ou ao comandante do exército. Então, ali, Eliseu, ele era um homem respeitado, temido pelo rei e pelo comandante do exército. Que quando ele chegava e dizia: eu preciso de tal coisa, ele era ouvido. O que hoje o Estado quer negar até a existência de Deus. Quanto mais respeitar e honrar pessoas que confessam que não são filhos de macaco, que não são descendentes de macaco,
Cadê a prova que nós somos descendentes de macaco? Não existe. Agora, o Deus que eu creio é o Deus que inúmeras vezes provou sua existência para mim. Por isso que eu defendo essa palavra. Porque em minha vida ele é vivo. Ele faz na minha vida. Ele é Deus. Ele é Senhor da minha vida. E pode ser da sua vida também. E aí ele quando pergunta a ela, olha o que ela responde. Eu estou bem. Ela começa e diz, quando ele oferece de alguma forma ajudá-la, fazer alguma coisa para agradar aquela mulher, para recompensar a bondade dela. Aí ela disse, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. E olhe que a palavra, a cidade dela, de Sunamita, Sunem, era uma cidade onde o povo de Deus foi se refugiar. Ele, quando estava sendo perseguido pelos filisteus, Saul, ele foi se refugiar lá, em Sunem, um lugar de descanso. Era tão bom aquele lugar que as pessoas podiam ter uma vida boa financeira. E ela disse que estava tudo bem, estava no meio do seu povo, não faltava nada para ela. Eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então, o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Ou seja, ela achava que não ia conseguir ser mãe. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele chama novamente, porque quando ela disse que estava tudo bem, ela não ficou ali para ver se ele mudava de ideia e ajudava. Não, ela disse que estava tudo bem, que estava no meio do povo dela e foi cuidar da vida dela. Mas ele não desistiu de abençoá-la. E aí ele diz, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho em seus braços. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta serva. Ela achou a promessa tão impossível que ela limitou o poder de Deus. A mulher, o que aconteceu? Apesar dela ter dito isso para o profeta, Deus não desistiu de abençoá-la. E a mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. E então morreu. O menino da promessa morreu. O menino da promessa morreu. O que ela pensou, a Sunamita? Ela subiu, o menino morreu no colo dela. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela teve atitude. Fechou a porta e saiu. Deixou o menino no quarto do profeta, que prometeu aquele filho. Deixou na cama do profeta. Fechou a porta e saiu.
Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Atitude. Atitude. Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha. Não regrida. Não pare. Não diminua a marcha. A não ser quando eu disser. Determinação. E assim, ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Olha a pergunta do profeta. Pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. Quando a resposta dela para Geazi foi: vai tudo bem. A gente tem que falar com quem resolve. Ela foi para o homem de Deus. E o homem de Deus mandou o intermediário. Mas ela não respondeu ao intermediário o que ela estava sentindo na alma dela. Ela falou aquilo que Deus, na fortaleza dele, fez com que ela falasse. Vai tudo bem. Ela deixou o menino na cama do profeta, do homem de Deus. Então vai tudo bem. Esse problema que você está enfrentando, você deixa nas mãos de Deus. Porque hoje, depois que Jesus morreu na cruz por nós, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos ficar correndo à procura de profetas. Ele tem a resposta para nós. Então, ela colocou nas mãos de Deus da maneira dela, porque naquele momento Jesus ainda não tinha vindo. É no Velho Testamento isso. Então ela procurou o homem que era um santo homem de Deus. Por isso que ia bem. Quando você entrega seu problema nas mãos de Deus, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa. Não é para tirar ela daqui. Ela está no lugar certo. Aos pés daquele homem que representava Deus aqui na terra. Deixa, porque a sua alma está em amargura. Aí ele entendeu a amargura que estava na alma daquela mulher. E o Senhor, olhe que interessante. E o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. Por isso que para ele foi uma surpresa. Eles, veja, é a sunamita que estava chegando. Porque Deus só revela aos seus profetas o que quer e quando chega a hora de fazer. O Senhor, ele não revela tudo aos profetas. Até porque o profeta é limitado. Deus não. Então, Deus
não tinha revelado para ele o que ela estava passando. Por isso que ele diz que Deus escondeu isso dele e não revelou nada a respeito. Então a mulher disse: olha só o que é uma mulher desesperada. Porque quando ela recebeu de Deus a dádiva daquele filho, que ela nem esperava tê-lo, ela se alegrou muito. Ela amou aquela criança. Ela zelava pelo filho. Olhe que ele morreu no colo dela. Era um menino muito bem amado, muito bem cuidado. Mas ela, olha o que ela disse ao profeta. Por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Ele delegou mais uma vez. Ele entregou o bordão dele a Geazi e disse: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Mistério isso. Ou seja, vá, mas vá com o seu espírito completamente ocupado com o Senhor. Vá em oração. Vá consagrado, se entregando a Deus e pedindo: Senhor, usa-me para que eu possa socorrer esta mulher. Então, se aparecer alguém para te interromper, para trazer uma notícia que muitas vezes tira você do caminho, você está ali cheio da presença de Deus. Você está ali com o bordão do profeta. Você está ali com o poder de Deus ali em suas mãos. Mas você vai ouvir vozes do mundo. E o mundo jaz no maligno. E as vozes puxam você para trás, afastam você da presença. Cuidado com as vozes do mundo. Ele disse: se você encontrar alguém, não cumprimente. E ele ainda foi mais longe. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ou seja, não saia do caminho. Não perca o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Ali você vai na consagração. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: olhe que interessante. Você sabia que Deus, Ele atende aquilo que você está pedindo, porque você está querendo Ele? Queira Ele, que as demais coisas, o filho ressuscita, o seu sonho ressuscita. O Senhor te dá mais do que aquilo que você almeja. Agora, para isso, você precisa, com todas as suas forças, estar nele. E você dizer: é o Senhor que eu quero. Eu não quero um atravessador. Eu não quero que venha alguém para fazer aquilo que eu quero que o Senhor faça. E Deus faz. Você pode até pedir ajuda a alguém. Aí você, quando pede, estraga. Peça não. Peça a Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o autor da vida. Ele é o médico dos médicos. Ele liberta. Oh, aleluia. Ele expulsa demônios. Ele liberta o teu filho. Ele salva a tua filha. Ele abençoa a tua descendência. Ele. Não precisa de você chamar alguém para ir abençoar o seu filho. Restaurar a fé do seu filho. Reconciliar o seu filho.
a Deus. Peça a Deus. E ela não aceitou. Não aceitou que o profeta ficasse longe daquela promessa que ele tinha feito e que parecia perdida. Parece. Ah, mas o tempo está passando. Eu já esperei demais. Ah, mas faz tempo demais. Será que Deus não desistiu? Foi assim que Sara errou. Quando ofereceu Agar ao esposo dela para tentar ajudar, dar uma forcinha a Deus, porque Deus precisava da ajuda de Sara para dar o filho da promessa. E aqui, essa foi longe, essa não ficou, não, Géasi vai e faz. Não, eu vou e atropela, a gente faz um arrumadinho, faz um pouquinho diferente, mas eu quero é Deus. Diga assim, Senhor, eu quero é o Senhor indo comigo. E aí ela disse, tão certo como vive o Senhor, e como você, ela fala para o profeta, e como você vive, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Eu não saio daqui se o Senhor não estiver comigo. Tem que ir comigo, senão eu não vou para casa. Eu não vou ali esperar que Géasi coloque o bordão do profeta, não. Ela disse, eu quero é Deus. Eu quero é que o homem de Deus vá até o meu filho e transforme o quadro. Aleluia! Deus bom que liberta. Deus que liberta, que salva, que cura, que transforma. Aí quando ela disse que não tinha jeito, que ela não ia deixá-lo, então Eliseu se levantou e foi com ela. Géasi foi adiante deles. Géasi é precipitado. E Géasi vai e diz, eu vou fazer esse milagre. É de qualquer jeito. Tem gente que também pensa assim. Eu vou fazer aqui uma coisa, todo mundo vai ver ali na igreja, aí vai dizer, eita, não faça isso não, irmão. Porque a queda é feia. Se você quiser se colocar no lugar de Deus, ou você quiser atropelar as coisas, aí Deus não vai fazer aquilo que você está querendo para a sua honra. Você tem que fazer para a honra e glória do Senhor.